Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje eu não estou sozinha, muito pelo contrário, eu chamei uma mulher que eu admiro pra caramba. E finalmente tem mais mulheres nesse podcast. Eu conheci a Jacira pela internet, graças a Deus, mais uma pessoa maravilhosa que o Senhor me trouxe nesse período. E eu conheci ela quando eu vi ela falando sobre alguns temas que eu considero de extrema importância, principalmente para nossa caminhada cristã. E aí eu quis chamar ela para conversar comigo e ela foi doida de topar. Então, antes de qualquer coisa, Jacira, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu tô muito feliz de estar nesse podcast, que é um dos podcasts que eu mais gosto, que eu mais maratono enquanto eu estou lavando os pratos. Eu sou a Jacira, eu sou do Projeto Agostinhas, sou de João Pessoa, congrego na Igreja Batista. O Projeto Agostinhas é um projeto de mulheres cristãs que buscam fomentar a discussão na igreja sobre o racismo e as questões raciais. Eu escrevi um e-book, eu sempre esqueço de falar sobre isso, sobre justiça racial. Você pode baixar grátis no meu perfil, seja no Twitter, no Instagram, @JaciraPVM. Beleza, no final eu vou deixar um espacinho pra você falar mais, se quiser falar mais sobre isso. E vou deixar os links também, obviamente, na descrição do podcast. Mas, assim, quando a gente foi começar a conversar, né, sobre a gente gravar o episódio juntas e tal, você falou muito rapidinho, assim, um pouquinho, e coisas que eu já sei um pouco sobre a sua história. E eu acho que os temas que a gente conversou sobre abordar aqui, né, sobre missões e sobre o preconceito racial, são temas que fazem muito parte da sua vida, né? Então, eu acho que não tem jeito melhor da gente começar esse episódio do que você contando a sua história, que eu sei muito pouco, e como eu amo história, eu vou sentar aqui, devia ter pego até um café pra ficar ouvindo você contar a sua história. Então, gente, eu sou natural de Guiné-Bissau, um país do continente africano. Quando eu vim ao Brasil, eu tinha 7 anos. Eu vim bem pequenininha, bem novinha. Eu vivi mais tempo aqui no Brasil do que no meu próprio país. As pessoas perguntam, então você se considera mais brasileira do que guineense? E a resposta é que não. Mesmo assim, eu não me considero mais brasileira que guineense. Já sou aculturalizada brasileira, é verdade. E na maioria das coisas que eu faço é do formato brasileiro do que do formato africano. Mas, quando a gente veio no Brasil, eu vim com minha família também. E a gente, primeiramente, viveu na casa da minha tia, que já morava aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Na nossa casa, a gente sempre comeu comidas típicas de Guiné-Bissau. A gente fala o crioulo, que é a linguagem materna. Na verdade, quando eu cheguei aqui, tem uma história engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu misturava o português e o crioulo. Porque na escola e na igreja, porque lá em Guiné, a gente fala o português. A língua oficial é o português. Mas a gente tem as línguas maternas, né? A gente tem os dialetos e as línguas maternas. E aí, o que acontece? A gente ia para os órgãos oficiais, tipo escola, a gente falava português, mas saía da escola e já começava a falar o crioulo. Então você já imagina, quando eu cheguei aqui, eu era criança, eu misturava tudo falando com as pessoas. Graças a Deus, ele trouxe pessoas muito pacientes comigo, pessoas muito bondosas que me ajudaram em todo esse processo de me acostumar, de me aculturar com o Brasil. Inclusive, eu já estou bem aculturalizada, já estou bem naturalizada por aqui. Mas aconteceu isso de início, então meus pais tiveram a decisão de dizer que em casa ninguém ia falar o crioulo mais comigo e que eu tinha que só falar o português. É engraçado que até hoje isso ainda acontece. Às vezes eles estão falando em crioulo e quando vão falar comigo eles mudam para o português. Eu fico, o que aconteceu? Mas eu entendo ainda o crioulo quando as pessoas falam. Minha avó, ela veio anos atrás aqui no Brasil ficar com a gente. E ela não fala o português, então eu tinha que falar com ela só o crioulo, né? E aí eu relembrei muitas das palavras que eu tinha esquecido. A gente tem a Bíblia em crioulo, que eu leio também, para poder me lembrar. Enfim, então eu não me sinto brasileira, de modo geral, porque eu nunca me aculturalizei totalmente, né? Em casa a gente sempre comeu as comidas típicas, até hoje em dia a gente come. A gente preserva a nossa cultura, né? Então, nesse sentido, que eu não me sinto. Mas eu vim aqui ao Brasil quando eu tinha 7 anos. A gente veio para buscar mesmo condições melhores de vida.
Guiné-Bissau, infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo, não tem tanta oportunidade assim. Então, os guineenses que têm condição, sair do país para poder trabalhar, estudar, se formar para poder retornar ao país para ajudar o país a crescer, né? Então, esse foi o nosso contexto. Meu pai fez seminário aqui, também fez direito aqui, minha mãe fez enfermagem, eu estou estudando contabilidade e a gente pretende retornar para o nosso país depois para poder ajudar ele tanto no sentido espiritual, as igrejas necessitam de mais, e tanto no sentido social, econômico também, né? Porque é necessário. Então, seria mais ou menos isso. E a gente tem esse ideal missionário, obviamente, na veia, tanto eu quanto os meus pais. E como que foi que esse ideal missionário entrou na vida de vocês? Então, na minha igreja, a igreja batista que eu faço parte, é uma igreja muito missionária, é uma igreja que se envolve demais com missões. Sempre tem aquelas campanhas, né, de missões que as batistas fazem, e é uma igreja que ajuda realmente os missionários, não deixa os missionários abandonados no campo, mas sempre procura auxiliar no que eles precisam, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, eu cresci nisso. Eu cresci com esse desejo de olhando para isso, me espelhando nisso e gostando do que eu estava vendo, né, do testemunho dos missionários. E eu sempre tive vontade de fazer seminário, de estudar teologia. Sempre gostei de teologia, é o meu sonho. Inclusive, eu faço contabilidade, mas isso aí é uma parte da minha história engraçada, que talvez, se der tempo, eu possa comentar depois. Mas eu nunca quis fazer contabilidade, eu queria fazer teologia e ir embora. Nesse momento, eu ainda estou fazendo contabilidade, mas eu pretendo fazer teologia. E enfim, eu sempre gostei de teologia, né? Na época, quando eu era menor, minha tia fazia teologia, meu pai fazia teologia. Então, eu cresci com várias pessoas falando sobre teologia, discussões teológicas, e com a minha igreja, com incentivo missionário, eu já tinha essa predisposição, digamos assim, para isso. Maravilhoso. Eu fiz, né? Eu fiz missão... Fiquei quase 2 anos na África do Sul, continente africano também. A igreja que eu cresci, eles tinham meio que esse amor, esse apreço pelas missões, assim, né? Tem até hoje. E acho que isso faz com que queime no nosso coração, né? Ter essa cultura de uma igreja que alimente essa visão missionária como algo realmente bom, porque eu, pelo menos pelo que eu conheço, já conheci muita gente que fala mal, sem saber a realidade da vida missionária. Então, você viver numa cultura em que isso é bem falado, dá vontade no nosso coração, né? Tem muita gente nessa outra igreja que eu cresci que, tipo, fica 1 mês em missão, fica, tipo, o tempo que tem, sabe? Porque é uma cultura muito bem instaurada que alimenta o nosso coração. Então, eu não sabia que você queria voltar pra lá, mulher. Me conte mais sobre isso. Eu quero. A minha história com relação a pra onde eu vou é engraçada, porque eu sempre tive o desejo, igual como o Paulo fala, né, de ir às pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, né? E isso sempre queimou no meu coração, muito, muito, muito mesmo. Eu não entendia, assim, igual como o Paulo fala mesmo, eu não entendia o sentido de ir para um local onde Jesus já é conhecido. O meu coração sempre se voltou para um local onde Cristo ainda não é conhecido, para que todos os povos o adorem, né? E aí, eu, observando, estudando sobre isso, descobri a janela 10x40. Mas, nesse contexto, eu fui procurar os povos não alcançados, né? Descobri os povos não alcançados. Isso quando eu era adolescente, né? Descobri os povos não alcançados, aquela coisa toda. E eu, nossa, realmente eu entendo de Deus que eu fui vocacionada para os povos não alcançados. E isso já era bem, bem nítido na minha mente, eu já tinha entendido isso. E aí, fui descobrir qual era dos povos não alcançados, o maior povo não alcançado, que são os povos muçulmanos. E aí comecei a estudar sobre os povos muçulmanos, tenho vários livros sobre eles aqui, e eu amo os povos muçulmanos, e eu entendo de Deus direcionar o meu foco neles também. E aí, certo dia, eu estava pesquisando da janela 10x40, porque eu entendi de Deus a vocação para a janela 10x40, e aí eu estava vendo quais os países que fazem parte da janela 10x40. Só uma coisinha. Só explica o que é a janela 10x40, porque pode ter gente que tá ouvindo que não sabe o que é. Sim, é verdade. A janela 10x40 foi um termo cunhado por um missionário da região
do mapa do planeta, onde existem maiores povos não alcançados, maiores povos que nunca ouviram falar sobre Jesus. Então tem uma faixa eu sou péssima de geografia, então não vou lembrar exatamente, mas tem uma faixa aí onde existem vários povos que nunca ouviram falar sobre Jesus. E aí, ao ver, né, quais eram esses países, eu fui vendo cada um dos países para descobrir de Deus, quem sabe, né, o local para onde ele estava me ordenando. De início, eu queria muito ir para o Oriente Médio. Eu tenho um carinho muito grande pelo Oriente Médio. Ou o norte da África, né, que seria no continente africano. Mas aí, olhando os países, eu vi Guiné-Bissau. Do nada. Dos países não alcançados. De repente, aí ora, o que tu tá fazendo aqui? Eu não sabia disso. Eu não sabia que o meu país era um país não alcançado. Nesse sentido, Deus começou a trabalhar no meu coração para direcionar os meus esforços para Guiné-Bissau. E eu descobri que em Guiné-Bissau tem mais de 40% da população muçulmana. Nossa. E atualmente, hoje em dia, a gente já teve outros presidentes que eram muçulmanos, mas hoje nesse período, o presidente ele tem uma relação muito estreita com a Arábia Saudita. E eles estavam querendo, até nesse período, implantar o Alcorão nas escolas, com essas medidas restritivas. Ele estava querendo, fechar as igrejas. E, não era só uma questão de Covid, fechar as igrejas. Era uma estratégia a mais, uma questão espiritual. Então, a gente está muito inseguro com relação ao que esse novo presidente realmente está querendo fazer. Porque não é como os outros presidentes muçulmanos que não se apegavam à sua religião. Ele realmente se apega. E Guiné-Bissau é um país muito pequenininho, muito pequeno. É menor que a Paraíba, que é onde eu vivo. É menor que o estado da Paraíba. E vive ao redor de países muçulmanos. Então, para os árabes, para os muçulmanos, sempre quiseram, durante toda a história de Guiné-Bissau, conquistar Guiné-Bissau e transformar em um país muçulmano. E realmente a gente tem uma população muito considerável de fulanos, que são os muçulmanos. E, assim, a economia de Guiné-Bissau, por isso que eu me interesso por economia, por isso que eu faço contabilidade, a economia de Guiné-Bissau é toda concentrada em muçulmanos. Então, por exemplo, você já imagina, no período de Ramadã, praticamente nada funciona do nascer ao pôr do sol, literalmente. Porque as outras etnias não são ligadas a essa questão mais empresarial. É uma coisa, inclusive, que eu quero estimular no pessoal quando eu for para lá. Porque fica muito limitado. E eles fazem o que eles querem, né? A partir disso. Então, são várias questões. Observando isso, lendo um pouco melhor sobre o meu país para conhecê-lo, porque como eu vim pequena, eu não conhecia tanta coisa. E aí eu fui entendendo de Deus que existia muita coisa para ser trabalhado lá e muita dificuldade. Tenho famílias também lá. E nessa realidade de como eu entendo missões de um modo holístico, como o Paul Hilbert fala, né, de um modo holístico de transformação social, justiça social e também de pregação do evangelho, não separado, mas juntos, mas obviamente a mensagem do evangelho está acima da ação social, mas vem juntos, fé e obras. Então eu entendo que é um local estratégico e é o meu canto, é o meu país, é a minha pátria. Juntou tudo, né? Juntou a vontade de servir a igreja, os muçulmanos, juntou a missão que já tinha no seu coração e ainda a sua formação, né, que você está fazendo. Deus tem um jeitinho dele. E eu tenho liberdade. E eu estava procurando dos países que eu estava procurando, eu pensava na Jordânia, porque a Jordânia é um país aberto, né? E algumas pessoas, eu conheço missionários, inclusive, que eu converso com eles, contribuo para missões deles, porque na época eu achava que era Jordânia, então eu fui procurar todos os jordanianos crentes para tentar conversar com eles. Porque lá tem abertura, né? Tem igrejas cristãs lá. E eu precisava disso, porque eu entendo a minha vocação acadêmica também, né? Como eu sempre disse, como eu disse no início, eu quero ser professora de teologia, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, eu estava procurando um lugar que fosse mais aberto. Então, eu considerava Jordânia. Mas Guiné-Bissau é um país aberto. Lá tem seminários, lá tem igrejas e necessita também de ajuda. Então, eu entendo que realmente
muito maluco como Deus age, né? Deus é uma coisa muito, muito engraçada, né? Como Deus faz as coisas. E aí convergiu tudo. Então eu realmente entendo de Deus que é isso, e eu estou me preparando nesse sentido. É isso. E como que a questão do racismo foi se tornando importante pra você também, né? Que a gente falou das missões e você, quando a gente conversou sobre Grava, você falou que acabou que por causa das missões o racismo também entrou na sua vida de um jeito de você sentir que você deveria falar sobre isso e tudo mais. Eu agradeço tremendamente que você fale sobre isso. Vou dar RT todas as vezes que falar, faz e-book, nós compra. Mas como que entrou na sua vida esse desejo seu de falar sobre, né? Então, a questão do racismo do preconceito racial, foi porque, primeiro, eu vivia num país onde a maioria étnica é negra. Então eu vivia confortável lá e tal. Quando eu cheguei ao Brasil, por mais que eu tivesse pequena, eu percebi essa mudança, né, entre o tratamento que era lá e o daqui. Eu nunca entendi muito bem isso, como é que isso funcionava, já que eu era criança, eu não entendia muito bem essas relações, mas isso sempre mexia em mim. O James Smith, ele fala no livro Você é Aquilo que Ama, que não é o que nós fazemos com as coisas, mas o que as coisas fazem conosco. E a gente não consegue perceber isso, a gente vive no automático, a gente nem consegue perceber isso. Mas aí chegou um período que eu comecei a parar para pensar o tanto que esse tratamento diferente estava mexendo comigo, a minha autoimagem destruída, e isso por causa de eu me ver não como Deus diz, e sim como o racista diz que eu sou, né? Enfim, e essa inferiorização. Isso acontece, eu acho que é natural que aconteça em toda pessoa negra, até que a gente tenha uma conscientização que o Espírito Santo, se a pessoa não for cristã, no caso, a vida, não sei. Enfim, a pessoa pare para pensar e analisar todas as coisas. E aí eu comecei a ver a importância de entender isso. Eu aprendi com eu não sei se ele é teólogo, o nome dele é Gemar, ele é afro-americano, ele escreveu um livro chamado Como Combater o Racismo. Eu aprendi com ele e eu entendi. Ele fala assim, que falar sobre o racismo foi o processo de cura dele. E eu acho que é também o meu processo de cura, porque quanto mais eu conheço o racismo, quanto mais eu conheço a escravidão, melhor eu entendo a ideologia racista e eu vejo que na verdade é tudo forjado, que não tem nada a ver o que eles falam. E eu consigo entender o meu valor em Deus, porque é uma leitura conjunta, não é só uma leitura do racismo, é uma leitura da Bíblia e fazer uma comparação para trazer os princípios bíblicos para a discussão, né? A gente não está aqui falando, eu não estou aqui falando sobre racismo a partir da militância, de aspectos políticos, eu estou falando sobre racismo a partir da Bíblia, a partir do que Jesus fala. Não a partir do ressentimento, mas a partir da união, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, foi um processo muito importante de autoconhecimento mesmo, né? A partir da Bíblia, né? A partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre o meu valor em Deus, eu comecei a ver a importância de entender essas questões e de expor isso para que outras pessoas negras entendessem e também para que pessoas brancas entendessem e assim ajudassem a gente também nessa luta, porque não é o negro contra o racismo, é toda a sociedade contra o racismo, é todo mundo junto contra o racismo. E no aspecto de missões é importante porque eu gosto da antropologia missionária. Inclusive eu pretendo, se nada mudar, porque Deus, ele gosta, né, de deixar a gente planejar as coisas, ele chega e diz, não é assim que vai acontecer nada. Deus gosta de fazer essas coisas, mas se ele permitir, eu pretendo fazer um mestrado em antropologia missionária depois. Eu gosto muito dessa área, eu tenho lido alguns livros e nesse sentido, a gente sabe, né, que existe essa confusão tanto na igreja quanto fora da igreja com relação a colonizações e missões. Foi aí que eu vi que, na verdade, não são assuntos excludentes. Contabilidade, missões e teologia e a questão do racismo são as 3 áreas da minha vida, não são coisas excludentes, na verdade todas elas conversam, é engraçado demais como que isso acontece, mas todas elas conversam. E aí missões com racismo também conversa, porque a gente precisa desmistificar isso, né, de que não, missões não é colonização, mas sim, é verdade que em algum período pessoas que se diziam cristãs usaram do nome de Deus para fazer maldades, mas isso não significa que essa seja a mensagem de Jesus. Jesus não falou sobre isso. Jesus não fez missões, Jesus não evangelizou
colonizando outras pessoas. E é isso que a gente precisa distinguir e separar. Então, nesse sentido, eu comecei a ver a necessidade de falar sobre isso e até de falar com missionários a respeito disso, para que não reproduzam sim, um sistema que está na igreja de fazer missões como colonização. Recentemente, o diretor da MIAF, o Paulo Feneman, ele falou comigo, porque ele me segue no Instagram. Eu sou super fã dele, do nada ele começou a me seguir no Instagram, porque, meu Deus, e a gente começou a trocar ideias, e aí ele me mandou uma pauta, um manual que ele fez para a MIAF, uma instituição que já existe há muito tempo, que é a Missão para o Interior da África, que ele é o diretor, e ele me mandou uma pauta que eles estão construindo para combater o racismo. Eu fiquei muito maravilhada com um negócio desse, porque uma missão que já existe mais de 100 anos e que eles estão preocupados com a questão de que os missionários tenham consciência racial, principalmente porque eles estão trabalhando no interior da África com pessoas negras e existe um estereótipo aí das pessoas, principalmente na igreja com relação à África. Eu fiquei maravilhada e aí eu mandei um monte de coisa para ele. Aproveitei um momento e foi um papo muito especial, muito legal. Então, eu acho que é sobre isso, né? Missões e racismo, missões e colonização conversam aí, e a gente precisa entender para que a gente possa fazer as coisas do modo que Cristo fez, do modo como é bíblico, né? E não indo para aspectos que simplesmente não são cristãos, não são bíblicos. Eu acho que essa questão do racismo explodiu assim muito no ano passado, né? Por todos os acontecimentos que, infelizmente, a gente vivenciou e tudo mais. E desde então essa questão vem muito na minha cabeça, assim, de o que a gente como igreja pode fazer para que isso não aconteça mais. Não é para diminuir, é para que não aconteça mais, né? Então, acompanhar tudo que você diz, enfim, não só você, né, mas várias outras pessoas que a hora que eu comecei a te acompanhar, fui achando várias outras, fui seguindo todo mundo pra acompanhar, tem sido um grande alívio e aprendizado, assim. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por isso, por abrir a sua voz, por falar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A gente, como igreja e como seres humanos, não quer ver mais tanto sofrimento como a gente tem visto, né, principalmente contra os negros. Então, ouvir pessoas como você tem ajudado muito. Então, por favor, não pare. Em primeiro lugar, não pare de falar. Faça quantos e-books for preciso. A gente vai divulgar horrores. Mas, assim, o que você acha que a gente, como igreja, pode fazer para ajudar nessa questão, né? Eu acho que a igreja precisa ter uma posição ativa contra o racismo. Infelizmente, esse assunto, ele foi politizado, né? Foi levado para uma pauta política. E parece que falar sobre o racismo, você precisa ser de um espectro político. Você necessariamente precisa. E não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás e que pega muito. E o que acontece é que a igreja, por uma visão, em minha cosmovisão, a igreja, por ter uma visão errada de missões, tem feito as coisas muito, muito mal. Eu acho que tudo começa com missões. A igreja, ela foi chamada para fora. Jesus nos chamou para ir lá fora. Jesus nos chamou para a gente ser templocêntricos. Tem muita gente aí chorando porque a gente tá com os templos, com a casa lá fechada, mas a igreja somos nós, a gente tá juntos ainda assim, né, online, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a questão é que a igreja, ela se tornou muito templocêntrica. E nisso, a gente está muito mais preocupado em ter um som legal, em mudar as coisas do estabelecimento mesmo, da organização, e pouco ligando realmente que, na verdade, a adoração é aquilo que Jesus falou, é uma questão com Deus, é uma questão interna, não tem a ver com templos, não tem a ver com estruturas, não tem a ver com isso. E a gente fica muito dentro. A igreja, ela já foi muito relevante para o mundo. E se a gente for olhar, por exemplo, nos períodos de avivamento, houveram vários impactos sociais também. Isso é ser igreja, isso é fazer missões, é tudo junto. É a gente ir lá fora e ver qual é a dor do mundo e trazer a verdadeira cura que é Jesus. Mas se a gente ficar dentro dos templos, não vai ter como fazer isso. Então, eu entendo que, pelo fato de ter uma visão distorcida de missões, a igreja fica dentro, não vai lá fora, não evangeliza,
não prega a mensagem de Jesus, não sabe o que está acontecendo lá fora, porque às vezes parece que a gente é alienado mesmo. Quando as pessoas dizem que a igreja é alienada, por um lado, não é verdade, porque não tem como generalizar todo mundo, mas por outro lado, é verdade sim. A gente é alienado. A gente chega ao longo da semana, o mundo explodindo. No período da questão de George Floyd, por exemplo, que tiveram várias marchas, a gente estava tendo uma explosão de discussão, de debate racial, de preconceito, de justiça. A gente chegava na igreja, cadê? Ninguém nem falava nada. Pois é, parecia que a gente vivia em um mundo particular. Às vezes parece que a gente vive num mundo particular. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus não vivia no mundo particular. Jesus ia para as dores das pessoas. Os fariseus diziam, você anda com os pecadores. E ele dizia, realmente, é isso aí mesmo. Não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. E nós somos a voz de Jesus, nós devemos fazer como Jesus. E nós devemos ir para o mundo, se conectar com as dores do mundo e trazer a verdadeira solução. Por quê? Porque as pessoas que não são cristãs, a gente não pode, como John Piper fala, a gente não pode exigir de pessoas não cristãs atitudes cristãs. É óbvio que se eles forem procurar solução para esses problemas, eles vão errar, eles vão trazer ideologias erradas, segundo as suas cosmovisões, porque eles não são cristãos, é óbvio isso. Mas como as pessoas falam, não existe um espaço aberto no mundo. Se a igreja não vai lá e ocupa e faz as coisas da forma correta, alguém vai fazer e eles fazem de forma errada. O que eu percebo é a igreja criticando movimentos, mas não fazendo nada para trazer a solução correta. E esse é um erro missiológico, porque a gente não entende que a gente tem que ir lá e curar os feridos e trazer a verdadeira solução. Então, eu acho, a minha concepção bíblica é que a igreja ela está numa forma muito passiva com relação não só ao racismo, mas com relação aos problemas do mundo como um todo. A gente vive alienado realmente. E a gente precisa ir se conectar com o mundo e trazer a verdadeira solução, que é Jesus, que é a maneira bíblica de combate às coisas. A partir disso, obviamente, a gente vai ser odiado de todas as pessoas. Eu recebo críticas dos direitistas, dos esquerdistas, de todo mundo, apanho todo mundo. Mas é porque a gente está trazendo uma solução que é bíblica, não vai agradar nenhum lado nem o outro. Mas é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para ir lá fora, falar do Evangelho de Jesus e fazer boas obras. Ficar nas práticas de boas obras de justiça, de promoção de justiça. Nesse sentido, eu acho que o maior erro da igreja é essa passividade. E que a igreja tem que assumir uma posição ativa. De falar sobre o tema, não precisa ser um tema que a gente vá ter medo de falar. Não, a gente tem que superar isso. De falar sobre o tema, de promover ações com relação ao tema. Por exemplo, uma das dicas que eu dou lá no e-book é, por exemplo, de fazer psicologia, de ter psicólogos especializados para ajudar as pessoas negras. Porque, como eu falei no início, né, eu tinha vários problemas com relação a essas questões raciais. Mas na minha igreja tem um psicólogo e a partir disso eu comecei a me abrir um pouco mais. Enfim, tem várias ações que a igreja pode e deve fazer, mas a gente só vai conseguir fazer isso se sair da passividade e começar a olhar numa perspectiva missiológica também essas questões e ir lá e agir. Eu acho que quando o Senhor fala, né, que vós sereis odiados pelo meu nome, ele não tá falando vós sereis odiados pela passividade. Não, muito pelo contrário. Pelo meu nome é porque vocês são de fato cópias de mim, né? Vocês agem como eu ajo. Então eu acho que falta essa... acho que é essa palavra mesmo que você falou, sair dessa passividade que a igreja tá... Quer dizer, a única coisa que a gente faz, entre aspas, pra sair da passividade é ficar criticando. E o que isso adianta, né? Não adianta nada. Pelo contrário, só faz as pessoas nos odiarem pelo motivo errado. Exato. E uma coisa que acontece é que, tipo, as pessoas que são do mundo, elas dizem, a igreja é hipócrita. E a gente é a mesma. Porque fica nessa coisa, né, de criticar, mas não faz nada. Hipocrisia é isso, né? Falar demais além do que a gente faz. E é isso.
não tem como. Enquanto a gente vai falando, estiver criticando, sem trazer uma proposta em contrapartida, a gente vai estar agindo sim de forma hipócrita. Pois é, infelizmente, né? E aí casos de pessoas como, por exemplo, o Antônio Carlos Costa, as pessoas super tratam mal, como se ele estivesse fazendo absurdos e já jogam ele pro espectro político, sendo que não necessariamente ele tá defendendo o espectro político, mas defendendo a causa do pobre, da viúva, enfim, como o Senhor nos ordena fazer, né? Que coisa, né? Que o Senhor nos ensine a sair dessa passividade. Amém. É muito, muito complicado. E eu acho que, tipo, aqui no Brasil a gente ainda está começando a discussão. Nos Estados Unidos a gente tem várias referências, né, já falando sobre isso, até porque existem as igrejas negras, né, com o separatismo foram criadas igrejas negras, no período de Martin Luther King, por exemplo, as igrejas negras, não as brancas estavam criticando, tá, mas as igrejas negras, elas estavam juntas nessa luta, os pastores falavam sobre justiça social, sobre justiça racial, então, nesse sentido, nos Estados Unidos a gente já tem uma evolução, claro que tem vários problemas, Tim Keller é chamado de comunista também, progressista, marxista. Gente, o Tim Keller, meu Deus. Pois é. Então, isso também acontece lá, mas eles já estão um pouco mais à frente da gente. Eu percebo que aqui no Brasil a gente está tentando começar ainda. O Projeto Agostinhas é um projeto que chamou a atenção das pessoas porque a gente está trazendo uma nova visão que as pessoas não haviam falado. As coisas que eu falo, muitas das coisas eu bebo realmente dos teólogos que eu admiro lá dos Estados Unidos. As pessoas dizem, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Eu acho que a gente está começando ainda, as pessoas compreenderem que tem como falar sobre justiça sem ser marxista, sem ser progressista, enfim, todos esses istas aí, e que tem como você ser cristão e assumir uma postura ativa, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência com as críticas e continuar, né? Eu acho que esse é o ponto, continuar, né? A gente colocou a mão no arado e não olhar para trás, né? É isso. Eu acho que essa é a questão. É isso. Eu acho que é exatamente o que você falou. Já que a gente tá começando ainda, tem muito trabalho para ser feito. A gente tem muito arroz e feijão para comer ainda nessa vida para ficar forte, ter o que, né? Alimentar a igreja e aprender e falar sobre isso. Então, novamente eu reitero aqui, por favor, não pare de falar sobre isso. Te pedindo, por favor, continue divulgando. É realmente uma bênção poder te ouvir, poder gravar esse episódio aqui com você, trazer esse assunto dentro desse podcast. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Foi uma bênção te ouvir falar. Eu amo. Tô tipo assim, gente, eu tô conversando com a Jaceira. Obrigada, Nana. Que é isso, eu que sou sua fã. Eu vendo suas coisas, eu vendo o podcast, meu Deus, que pessoa crente, eu quero ser amiga dela. Eu nem acredito que eu estou aqui, estou muito feliz, de verdade. É uma honra mesmo te ter aqui. Outra coisa que eu ia te pedir. A gente já tá encaminhando aqui pro fim, então deixa indicações de coisas que a gente pode consumir, seja livros, autores, podcast, o que se tiver sobre esse assunto, tanto sobre missões quanto sobre racismo, pra gente alimentar todo mundo que tá ouvindo esse podcast de conteúdo, assim, ó, vamos alimentar a igreja, botar a mão no arado, não vamos parar mais. Amém. A gente tem um livro que eu tô lendo agora, que eu tô gostando muito, que é o Porquê Não Podemos Esperar, do Martin Luther King. Na Amazon ele é bem baratinho, é 20 e pouco, gente. Você precisa ler esse livro, pelo amor de Deus. Compre esse livro e leia. Tem o Reading While Black, do Esau Macaulay, que é um teólogo que eu consumo demais. Se você não puder comprar o livro dele, não tem problema. Siga ele no Twitter, siga ele no Instagram. No Twitter, principalmente, ele sempre coloca várias coisas. Nossa, é maravilhoso. Eu sou muito edificada com a perspectiva dele. E ele tá nem aí, sabe? E eu gosto de gente assim, né? Que tá nem aí. Ele tá nem aí. Ele fala mesmo e ele cutuca... Entendeu o que ele tem que falar e acabou, né? Exato. Ele cutuca na ferida e tá nem aí. Eu acho maravilhoso. Tem um livro que eu amo, que é o livro Justiça. O que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Esse livro, ele é a leitura obrigatória também, para entender o que é justiça. Ele vai falar sobre vários espectros políticos, espectros de cosmovisões, do que as pessoas acham que é justiça, como é que é fazer a coisa certa. E ele vai mostrar como esses espectros erram,
vai falar da ideologia libertária, dos socialistas, aquela coisa toda, como é que eles erram e como é que realmente... E olha que ele não é cristão, ele fala numa perspectiva de filosofia política e é bem interessante, assim, dá pra gente colher muita coisa e conectar com a Bíblia. Eu acho que é um livro muito necessário. Tem o Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis, que esse livro também é muito obrigatório, principalmente porque ano que vem a gente vai ter eleições, e a gente precisa ler sobre isso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer algumas séries de vídeos e coisas sobre isso, porque eu acho que a gente tá precisando. A gente precisa, em nome de Jesus, saber como se posicionar. Ele vai fazer uma crítica, né, às ideologias, e trazer uma perspectiva cristã de como é que a gente deve pensar sobre política, né? Sobre missões, tem um livro que eu amo, que é o Chamados por Deus, que é um conglomerado de autores, Durvalina Bezerra e várias outras pessoas, que é da editora Betel Publicações. Esse livro é muito, muito bom, eu gosto muito dele, porque eu não tenho a perspectiva de missões da forma tradicional, de abandona tudo e vai. Charles Spurgeon, no livro Conselhos para Obreiros, ele fala assim que Deus não exige que você deixe o seu negócio, que você abandone todas as coisas e vá para algum outro canto, né? E se ele te levar para algum outro canto, você pode ir com o seu negócio, com as coisas. Ele fala de fé, né? A coisa que mostra melhor a sua fé é você estar no canto que você está, mas manifestando Cristo, pregando Cristo para as outras pessoas. E eu tenho essa visão, né, de missões nesse aspecto mais amplo. Outro livro é O Conselho para Obreiros, do Charles Spurgeon. E eu vou parar aqui, porque senão eu vou continuar falando para sempre. Só mais um. Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse livro é maravilhoso. Aproveitando aí que você já falou bastante, várias recomendações, recomende as suas redes sociais, o Projeto Agostinhas e tudo mais que você tiver por aí. Gente, eu faço parte do Projeto Agostinhas, né, como eu falei do início, que é um projeto de mulheres cristãs que buscam fomentar a discussão a respeito do racismo. E nós estamos no Instagram, nós estamos no Medium, nós estamos no Twitter. No Twitter estamos como As Agostinhas, no Instagram como Projeto Agostinhas. A gente faz vídeo, faz textos, a gente interage bastante, por semana tem vários conteúdos que a gente produz sobre o tema das questões raciais, então você pode seguir a gente para poder acompanhar. E minhas redes sociais é @JaciraPVM, tô no Twitter, tô no Medium e tô no Instagram. E você consegue baixar o meu e-book grátis, tá? O meu e-book é grátis sobre justiça racial e que eu dou dicas práticas no fim do e-book, 10 dicas práticas de como é que a igreja pode combater o racismo de forma ativa. Então, é isso. Muito obrigada, de coração, eu amei. A gente já pode, quando quiser gravar outro, tá convidada, tá bom? Já vou deixar aqui público esse convite. Ai, vocês já estão ouvindo, né? Tenho provas aqui. Então é isso, muito obrigada mesmo, Jacira, foi um prazer. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado tanto quanto eu. Esse assunto pra mim eu acho que é de extrema importância, a gente não pode... Quer dizer, esses dois assuntos, né? Tanto missões quanto preconceito racial são de extrema importância e eu acho que a gente realmente tem que tomar um posicionamento diante disso. Então nada mais justo do que trazer a Jacira aqui pra falar sobre esse assunto que ela tem debatido tanto. Então muito obrigada mesmo, foi uma honra. Obrigada, Nana, obrigada mesmo. Tô muito honrada de estar aqui com você. É isso. Um beijo e um queijo.